Já que você citou essa preparação, deixa eu colocar na tela, meu querido Eduardo Novak, uma cobrança pública do MTST ao governo federal, feita por meio de uma publicação em rede social. O João Paulo Rodrigues é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e foi membro da coordenação da campanha eleitoral do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele diz o seguinte, um tweet de João Paulo Rodrigues: começando a acender a luz amarela. Até agora, o governo federal, Piperno, não nomeou a direção do INCRA, que tem a responsabilidade de cuidar de todas as áreas de implantação do programa de reforma agrária. Nem precisamos lembrar a importância deste órgão para o povo do campo. Lembrando que, pelo acordo político que foi noticiado recentemente, a direção do INCRA ficará sob responsabilidade do MST. Piperno, como é que é isso, hein? A gente pode dizer que isso seria uma espécie de aparelhamento do bem? Paulo, eu acho que o presidente ele vai ter que ser hábil o suficiente para conviver com esse tipo de cobrança. Embora a gente tenha no governo dele a presença de vários setores, e veja, a gente vê cobranças, por exemplo, dos parlamentares do União Brasil, que já tem 3 ministérios e querem mais, querem a Codevasf, querem lá, enfim, como chama, a Sudene, querem um monte de coisa. E o MST quer o naco dele. Eu acho que, provavelmente, nesses próximos dias, o presidente nomeia alguém. Agora, esse nomeado vai ter que ser muito mais fiel àquilo que o presidente da República pensa em relação ao que ele vê do INCRA a partir de agora, do que propriamente para executar as políticas que o MST enxerga como as mais apropriadas. Até porque, veja, hoje é cada vez mais difícil se imaginar, se pensar em reforma agrária nesses moldes antigos. Quer dizer, primeiro que o estoque de terras hoje é muito menor. Segundo, que não é mais o caso. Essa ideia de dar um pedaço de terra para o cara que vai lá para o fim do mundo sem nenhum tipo de assistência, de ajuda, isso também é coisa de reforma agrária dos anos 60 e 70. Então é preciso de alguém que tenha uma visão muito mais moderna em relação a isso. Muito bem. Janaína, essa fala do Piperno, na sua avaliação, foi uma leve passada de pano? Não, eu até gostaria de destacar que no governo Bolsonaro, né, foram outorgados inúmeros títulos de propriedade sobre a terra. Aliás, houve um levantamento e foi o governo Bolsonaro que mais deu titulação de terras, né, nos últimos tempos, comparando com Lula, com Dilma, né, Lula 1, Lula 2, Dilma e assim por diante. Aqui no estado de São Paulo, nós também aprovamos, contra a esquerda, aliás, um programa grande de titulação, né, que ainda está em implementação. Então, houve um avanço muito grande, né, na distribuição de terras em governos, vamos dizer assim, de centro-direita. Eu fiquei muito preocupada ao ver aí no Carnaval as notícias do Carnaval Vermelho. Os senhores devem ter acompanhado, né, invasões. Então, obviamente que esse senhor que fez a sua postagem, como todo cidadão, tem direito de se manifestar, tem direito de cobrar o presidente. Todos nós somos cidadãos, temos direitos à expressão, à manifestação. Agora, se o presidente Lula não segurar os seus radicais, né, como o presidente Bolsonaro não segurou, o seu futuro realmente vai ficar muito difícil. Porque, infelizmente, Bolsonaro, ele acreditou que foi eleito por bolsonaristas, não foi. Ele foi eleito por antipetistas. E Lula tem dado sinais de que realmente está acreditando que foi eleito por petistas e por lulistas. Não foi. Não é tanto assim, né, Jonathan? Não foi. E União Brasil está aí para não me deixar. Então, ou ele, né? E aí, ou ele se conscientiza disso, ou vai ter o mesmo triste fim. E quando eu digo de olhar para essas várias forças, né, eu quero esclarecer, eu não estou falando em divisão de cargo. Infelizmente, a nossa política está tão estragada que quando a gente fala contemplar as várias forças, as pessoas entendem distribuição de cargos, espaços, né?
E o que eu mais gostaria era de que muitos cargos fossem extintos, enxugar essa máquina, né, gigantesca. Então, o que eu penso é o seguinte, são pautas. Que pautas elegeram? O que a gente precisa para fazer o país crescer, para fazer o país avançar? Porque Lula multiplicou ministérios para poder acomodar essa gente. Essa é uma diferença fundamental que eu acho entre eles. Fisiológica. Então, a gente entendeu? Uma gente fisiológica, horrorosa. A gente pode discutir a natureza dessas pessoas. Agora, não essa visão de um e de outro de que eu fui eleito pelos meus radicais. O Lula tem a total noção disso, que ele não foi eleito pelos radicais do PT. Mas ele tem discursado para os radicais. Ele foi eleito por uma frente mais... Mas tem discursado para os radicais. Foi eleito pelo antibolsonarismo. E tem feito também Queridos, discursa e também faz acordos com o outro lado, né?